Olá, amados de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eita glória! Mais um sábado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Bom, aguardar um pouquinho, né? Enquanto o Instagram começa a avisar a todos que a live já começou, que estamos em momentos de consagração ao nosso Deus. Mais um dia para poder entregar, né? A nossa vida nas mãos dele, nossos projetos, futuro, família, tudo nas mãos dele. Porque somente ele, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é que pode cuidar de nós. Então vou aguardar aí uns minutinhos pra gente dar início. E já tá queimando no meu coração. Já tá queimando no meu coração a palavra de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma palavra muito linda, que vai avivar a nossa fé, né? A minha e a sua. Esse Deus é maravilhoso. Sempre cuida, né? Dos seus, então tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável, mesmo que aos nossos olhos pareça que não, mas é. E louvado seja o Senhor Jesus por isso. Sempre, 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 sempre. Aguardar aí uns minutinhos, né? Quando for 8, acho que quando for, glória a Deus, igreja linda do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Rosa. Fique extremamente à vontade em nosso meio, minha irmã. Como é bom ter você aqui. Como é bom ter você aqui. É bom demais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. É muito bom, gente, quando a igreja se reúne. Ah, Jesus se faz presente. É tão gostoso, é tão bom, tão bom. Nessas últimas semanas, eu sempre gosto de compartilhar um pouco com vocês. A paz do Senhor Jesus, Ian, fique à vontade no nosso meio também. Eu sempre gosto de compartilhar com vocês, com os irmãos, né? Um pouco da minha semana, dos dias que eu tenho passado. E tem sido dias intensos, muito intensos. Mas eu louvo ao Senhor porque tem um pouco a ver com a palavra, né? Que eu vou estar trazendo daqui a pouquinho. Oportunidades que o Senhor nos dá, que quando a gente aproveita, a gente cresce, né? A graça dele super abunda na nossa vida. E com isso o nome dele é proclamado, glorificado através da nossa vida. Então, se você, né, que está assistindo aqui comigo ou que está ouvindo essa live depois, se você está passando por dias intensos, muitas tarefas, muitas demandas para poder resolver, deixa eu te dizer uma coisa. Não permita que o cansaço, o estresse venha fazer você esquecer de que Deus está contigo, por onde quer que você vá. Ele tem cuidado de tudo. Então, cumpra com o que você precisa cumprir e sempre chame para perto o Espírito Santo e nunca se esqueça de que o Senhor está com você, de que o Deus Todo-Poderoso cuida de você e está com você em todos os momentos, amém? Mas, Jesus amado, coisa linda, e é bom demais poder viver toda essa intensidade com Deus, por mais que tem momentos que a gente até pense, né, que, nossa, será que eu vou conseguir, será que vai dar certo? Vai. Porque se você está caminhando no propósito que o Senhor tem para a sua vida, você vai conseguir. Você vai dar conta.
E quando você perceber que tudo foi finalizado com sucesso, você vai glorificar mais uma vez o nome do nosso Deus. Amém? Bom, sem mais demoras, vamos estar iniciando. Então, eu vou... Se você pode, já deixe sua Bíblia aí aberta em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7. A gente vai estar meditando hoje a carta escrita à igreja de Filadélfia, tá bom? Então, se você pode, já deixa separadinha aí a sua Bíblia e deixa lá aberta em Apocalipse 3, versículo 7. Amém? Vamos orar, falar com Deus, entregar esse momento nas mãos do Senhor. Se vocês escutarem uns barulhinhos aqui de pata, alguma coisa, não repare, são os meus cachorros. Estão aqui quietinhos. Mas que a partir de agora, se volte para o Senhor por completo. Se você pode, tá bom? Porque eu creio que Deus tem algo tremendo para os nossos corações neste dia. Então vamos orar. Amado Deus, querido e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, quero, Senhor, neste momento, consagrar a Ti, Senhor, a minha vida, assim também, Senhor, entregar em Tuas mãos a vida dos meus irmãos que estão aqui na live, a vida também, Senhor, daqueles que irão assistir a live depois. Pai, que a Tua palavra possa, Senhor, alcançar o maior número de corações possíveis, o maior número, Senhor, de pessoas sedentas e necessitadas, Paizinho, da Tua presença. Deus amado, Deus querido, que tudo que aqui for dito, ministrado, seja feito, Senhor, por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Toma, Senhor, o lugar que é somente Teu. Toda honra e toda glória, Senhor, é dada a Ti. E que, Senhor, ao abrir a minha boca, não seja, Senhor, eu a falar, mas sim o Senhor a falar aos nossos corações. Pois estamos aqui, Senhor, sedentos de ouvir a Tua palavra. Se conosco, Senhor, durante toda essa live, assim também como este dia. Assim eu oro, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já abriu sua Bíblia? Então vamos fazer a leitura juntos? Em nome de Jesus? Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo. Aleluia. E verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aleluia! Eu acho que se eu parasse aqui já, né? A gente já tá na benção. Mas olha o carinho do Senhor Jesus, porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso na ilha de Patmos, que foi onde ele teve a revelação de todo o livro de Apocalipse. Então, essa carta foi o próprio Deus falando com Paulo, para Paulo escrever. Então, vamos continuar. No versículo 8 diz assim: Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Olha que glória. E não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Ainda no versículo 9. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Quanta promessa linda, né? Nessa carta. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra.
versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. E encerro no versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A paz do Senhor, minha amiga. Bom dia! Seja muito bem-vinda também, viu? Fica à vontade no nosso meio. Amados, quando essa palavra o Senhor me entregou, eu fazendo uma atividade, né, no computador, elaborando as atividades do departamento infantil da minha igreja. E aí o Senhor me despertou para essa palavra. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Uma igreja que, na época de Filadélfia, eles viviam no Império Grego, né? Essa igreja. E com isso, os gregos, romanos, a gente sabe que eles viviam a vida de maneira assim, leviana, sabe? Era muito mais uma questão de disputa de poder, ganância, ambição. Então tinha muita mentira, muita manipulação. E essa igreja permaneceu fiel, porque ela era atacada. Eles escolheram obedecer a palavra, escolheram servir ao Senhor Jesus. E não é muito diferente conosco hoje, né? Eu estava assistindo um vídeo para poder estudar melhor sobre essa passagem e um pesquisador, um historiador, homem de Deus, ele falou que a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja muito especial, porque através de dois irmãos que eram comandantes gregos, né, do Império Romano, infelizmente um veio a falecer e o outro sentiu muito, mas muito mesmo a perca desse irmão. E aí ele foi e instituiu, né, a cidade de Filadélfia como uma homenagem a esse irmão. E Filadélfia significa amor fraternal, né? Esse amor de irmãos, essa amizade verdadeira. E o tempo que a gente vive hoje, a gente vê que as pessoas estão buscando muito mais glória para si mesmas. E muitas das vezes esquece de valorizar o próximo, de cuidar do próximo, de olhar para o próximo. Mas a igreja de Filadélfia, não. Ela escolheu permanecer fiel. E o Senhor não teve nenhuma coisa ruim para dizer com relação a essa igreja. Como em algumas outras. Eis que tenho contra ti alguma coisa. Na igreja de Filadélfia, não. Porque eles conseguiram preservar um dos maiores mandamentos do nosso Deus, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nos dias que temos vivido hoje, tão corrido, com tantas coisas, com tantas tarefas, muitas das vezes passa desapercebido, né? Muitas das vezes o Senhor colocou alguém perto de você, alguém perto de mim, que estava precisando desse amor fraternal, que estava precisando receber uma mensagem, um abraço, um sorriso. E quem sabe a gente não se atentou, não percebeu. Mas hoje eu aprendo com a igreja de Filadélfia que mesmo ela tendo pouca força, o Senhor ofertou a ela uma oportunidade. Porque porta aberta nesse quesito aqui, nesse critério,
Porta aberta, né? Ela quer dizer oportunidade. E a gente sabe que Apocalipse é o livro de revelação dos últimos tempos. Então, essa porta de oportunidade que eu creio que o Senhor está nos dando nesta manhã é de estarmos mais próximos dele, porque os dias não são fáceis e têm se tornado cada vez mais difíceis. Permanecer em Cristo, perseverar até o final, porque em breve ele vem. A palavra diz que em breve ele vem. Não é utopia tudo que nossos olhos irão ver, se assim o Senhor permitir que estejamos aqui em terra. Não é utopia, é verdade, é real. Então, a gente tem que estar cada vez mais preparados para viver isso. Então, que façamos como a igreja de Filadélfia. Perseverar, reter o que é nosso, para que ninguém tome a nossa coroa, para que a idolatria não tome a nossa coroa, para que a ganância não tome a nossa coroa, para que a ambição exagerada não tome a nossa coroa, a mentira não tome a nossa coroa. Porque, amados, uma vez que o Senhor fala no versículo 11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É escolha nossa. Nós é que temos esse poder. Ou a gente guarda, né, como as virgens prudentes que guardaram o azeite para a chegada do noivo. Elas fizeram uma escolha. Não, vou escolher guardar, vou escolher ter, porque eu não sei que horas que ele vem, então eu tenho que ter o suficiente caso ele demore. Já as nécias, elas escolheram, não tem problema não, ele vai demorar mesmo. Se eu ficar com pouco azeite, depois eu vou lá e compro. Vai dar tempo. A gente não sabe. A palavra de Deus diz que nem o filho do homem sabe o momento em que ele virá. Em que Deus, o Pai, o enviará novamente para vir buscar a sua igreja. Então, através dessa carta de Filadélfia, temos promessas. Temos o entendimento de que o único e verdadeiro Deus, que é santo, que tem a chave em suas mãos, ele pode abrir ou ele pode fechar as portas. Mas hoje ele escolheu nos trazer essa palavra e dizer que conhece as nossas obras e que tem colocado diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Será que você já se atentou para a oportunidade que o Senhor Jesus tem colocado diante de você? Ou você só tem reclamado do que tem acontecido? As demandas estão muito altas, é muita coisa para fazer. Nossa, as coisas não estão acontecendo. O que temos escolhido fazer com as oportunidades que o Senhor nos dá? Muitas das vezes, Ele permite você ficar mais tempo no banho ou um pouco mais de tempo para chegar aonde você tem que chegar, pura e simplesmente para você aproveitar a oportunidade de falar com Ele, de trazer Ele para perto de você, de simplesmente abrir a boca e dizer: Paizinho, eu te amo, obrigada. Oportunidades que muitas das vezes surgem de você buscar mais profundo. E aí, o que temos feito com essas oportunidades? Que sejamos como a igreja de Filadélfia, que escolheu perseverar e guardar a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Uma vez que a gente escolhe guardar a palavra dele, uma vez que a gente escolhe perseverar, persistir, tá dando tudo errado, mas eu tô ali, tô de pé, tô buscando, estou persistindo. Não, eu tenho uma palavra. A palavra de Deus habita em mim, eu pratico a palavra. Uma vez vivendo dessa maneira, olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos colocará como coluna no santuário dele, estaremos firmados nele para sempre, eternamente, até quando
ele nos trouxer a Nova Jerusalém. Até quando ele vier nos buscar. Por isso que é importante, muito importante, a gente estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Por isso que é importante a gente se livrar do mal, sabe? Se desviar do mal. Amados, temos vivido dias em que a gente vê muitas coisas afloradas, como por exemplo as redes sociais, né? A gente vê pessoas muitas das vezes fazendo de tudo para ter likes, temos que guardar a palavra para não pecar contra o Senhor. Exatamente, irmã Rosa, exatamente. E temos visto pessoas fazerem coisas simplesmente para ter aprovação de outras pessoas. Likes, rede social cheia de seguidores, Facebook cheio de amigos. Mas e o contato? E a amizade verdadeira? E o amor fraternal? Aonde que ele fica? Sabe? Esse amor. E uma outra curiosidade é que a cidade de Filadélfia, hoje, né, tá na Turquia, né? E foi a cidade mais abalada por terremotos na Turquia. Será que isso é mera coincidência? Se a gente parar para analisar, o amor fraternal tem sido abalado, tem sofrido grandes terremotos. Terremotos de egoísmo, terremotos de mentira, terremotos de fofoca, terremotos de manipulação. Esse amor tem sofrido muitos terremotos. E ao assistir esse vídeo, tamanha foi a mudança na geografia daquele lugar que a cidade ela praticamente está soterrada, sabe? Tem uma outra, se você chegar lá e falar, não, a cidade já está aqui. Não, a cidade de Filadélfia, ela fica abaixo do nível da terra, de tantos terremotos que sofreu aquele lugar. E o nosso Deus, ele não faz nada por acaso. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia já que estaríamos aqui neste momento. Ele já sabia o que iria acontecer com Filadélfia. Já sabia que hoje iriam descobrir essa curiosidade sobre a cidade de Filadélfia. Então, amados, vamos fazer esse amor fraternal, esse amor que é um dos maiores mandamentos do nosso Deus para a nossa vida. Amar uns aos outros. Essa é a mensagem que queima no meu coração nessa manhã. Olha quantas coisas lindas a igreja de Filadélfia recebeu da parte do Senhor. Quantas promessas. Olha a oferta que o Senhor Jesus deu à igreja de Filadélfia. Deixou uma porta aberta diante deles. Ensinou, falou para eles continuar perseverando. Falou para eles que, olha, como vocês continuaram guardando a minha palavra, como vocês continuaram amando, mesmo sofrendo perseguições, calúnias, vocês escolheram permanecer, eu vou colocar vocês como coluna na casa do meu Pai, na casa de Deus, no santuário do Senhor, que o Senhor tem preparado. Olha que coisa maravilhosa. Só através dessa carta, a palavra de Deus como um todo, ela é extraordinária. Mas essa carta é para avivar a minha fé e a sua fé. É o Senhor nos dizendo que, olha, continua, não desista, persevere, guarda o que você tem, que é precioso, porque eu estou voltando. Não é demorado. A gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas a palavra de Deus ela é verdadeira e pura e ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Então, essa é a mensagem que mais queima. Vamos amar uns aos outros, assim como nós mesmos. Se a gente quer ver a Deus,
Temos que amar a Ele acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque a palavra também nos revela que como é que a gente ama a Deus se a gente não consegue amar o nosso próximo? E eu sei que não tá fácil. Não é fácil você ouvir uma coisa ruim de alguém que machuca. E mesmo assim, você escolher amar aquela pessoa. Não estou dizendo que você tem que lamber o chão que aquela pessoa passa. Não. Mas escolher olhar para aquela pessoa com olhos de misericórdia, de compaixão. Vamos praticar mais esse amor. Porque uma vez praticando esse amor, uma vez guardando a palavra de Deus, perseverando, ninguém vai tomar a nossa coroa. E naquele grande dia, aleluia! Eu não sei vocês, mas eu fico às vezes imaginando aquele grande dia em que estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ouvir, entrai para o gozo de meu Pai. Entrai, benditos de meu Pai, e vê o que eu preparei para vocês. Eu não quero ouvir apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Amados, isso é real demais, 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 demais. Eu não quero aqui colocar no coração dos irmãos medo. Não. Eu trago uma mensagem de esperança. De esperança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Persevere, guarde a palavra, ame uns aos outros. E vocês receberão a coroa da vida. E terão diante de vocês portas abertas. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena renunciar às nossas vontades por amor a Ele. Ele renunciou à sua glória por amor a nós, miseráveis pecadores. Ele é Deus. Ele não precisava vir à terra, ter morte de cruz e ressuscitar por nós. Não precisava, mas Ele escolheu nos amar. E o Pai nos ofertou o Verbo que se fez carne. Aleluia! Aonde você estiver, você pode dizer: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por me amar. Mesmo sem merecer, obrigada. E quando o Senhor diz aqui sobre a igreja de Filadélfia ter pouca força, é o Senhor nos ensinando que Ele sabe das nossas limitações. Ele nos conhece. Ele fala, sei, conheço as suas obras, no início do versículo 8. E ele também diz, um pouquinho mais para frente do versículo 8, sei que você tem pouca força. Mas, mesmo com as limitações, permaneceu fiel, perseverante. Então não fique preocupado ou preocupada, tipo assim, nossa, mas eu não consegui fazer como eu queria. Olha, nossa, será que isso é realmente pra mim? Mas eu tenho isso, essa limitação, essa eu não sei falar direito. Eu tenho vergonha. Como é que eu vou fazer isso? O Senhor conhece as nossas limitações. Deus sabe aquilo, até onde a gente pode ir. Mas vamos escolher, amados. Vamos escolher não olhar para as nossas limitações e entregar nossos 100% ao Senhor. No que Ele nos propor. Nas oportunidades que Ele colocar diante de nós. Oportunidade também aqui, na carta de Filadélfia, é a oportunidade de crescimento espiritual, sabe? Experiências extraordinárias com Deus. Que possamos aproveitar essas oportunidades. Uma vez que você para aqui, igual vocês estão aqui comigo,
assistindo a live, uma vez que você para ouvir a palavra de Deus, você se enche dela e com isso você recebe unção de autoridade, com isso você recebe unção de ousadia, com isso você fica cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. E com isso você fica mais fortalecido para resistir ao mal, para poder ter discernimento do que está acontecendo à sua volta. Discernir quando é humano, quando é espiritual. Entende? Então, essa porta aberta não é somente de oportunidades terrenas, de oportunidades físicas, mas também é uma porta aberta de oportunidade de crescimento espiritual. Porque o que iremos viver, o que estamos vivendo, requer maturidade espiritual, requer entrega, requer busca. E a única fonte que pode nos saciar, a única fonte que pode nos encher, nos fazer transbordar é o Senhor Jesus, a sua palavra, a sua presença. Então que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor coloque de nós. Então, hoje, meditamos na palavra de Apocalipse 3, carta de Filadélfia, que fica do versículo 7 até o versículo 13. A gente aprendeu que o Senhor, Ele é santo e verdadeiro. E Ele é o único que tem a chave que abre a porta e ninguém pode fechar. E que fecha a porta e ninguém pode abrir. A gente aprendeu que Ele é um Deus que nos conhece. Conhece as nossas obras, conhece o que a gente faz, conhece as nossas limitações. E com isso, mesmo assim, Ele escolhe nos amar. Ele escolhe colocar uma porta aberta diante de nós. A gente viu nessa palavra, a partir do versículo 8, que Ele coloca uma porta de oportunidade diante de nós e que ninguém pode fechar essa porta. Porque no começo dessa passagem, dessa carta, ele diz que somente Ele é capaz de abrir e fechar a porta. Então, que possamos aproveitar essa porta de oportunidade que o Senhor está colocando diante de nós. Seja a oportunidade terrena, seja a oportunidade espiritual. A gente aprende com essa igreja linda que guardou a palavra do Senhor e perseverou. Não se permitiu se corromper por aqueles que se dizem judeus, mas que na verdade são sinagogas de Satanás. A gente sabe que nós somos templos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habita em você, infelizmente você é templo de Satanás, porque não tem como ser meio termo em um Deus e meio termo em outro. Não, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, esses terão a sua recompensa. Eles irão se prostrar diante daqueles que são fiéis ao Senhor. E terão que reconhecer, aleluia, que o nosso Deus nos ama. Então, se você está passando por perseguição, injustiça, calúnia, fica tranquilo. Fica tranquilo. Só permanece ali, fiel ao Senhor. E no momento certo, o Senhor vai fazer essas pessoas reconhecerem o quanto que Ele te ama. Também vimos aqui nessa carta, que é uma carta pequena, mas olha quanta coisa tem nessa carta. Também vimos aqui nessa carta que temos que reter o que a gente tem para que ninguém tome a nossa coroa e que em breve o nosso Senhor vem. E vou ler novamente o versículo 12 com vocês. Farei do vencedor aquele que perseverar até o final. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem uma escolha hoje: ouvir e praticar, ou ouvir e ignorar. Espero, amados, que vocês escolham ouvir e praticar, porque o nosso Senhor vem. Ele vem. Tudo está acontecendo. A palavra, a cada dia que passa, ela se cumpre. Ele vem. Mas possa ser que para mim ele venha de uma maneira. Possa ser que para outras pessoas ele venha de outra maneira. Mas ele vem. E temos que estar preparados para o dia em que ele virá. Amém? Se você tá aqui na live ou tá ouvindo essa live e ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus, eu quero orar por você. E você que tá aqui na live também, assistindo aqui ao vivo ou depois, e as suas obras não são condizentes com as obras da igreja de Filadélfia, retorne. Retorne às obras do primeiro amor. Retorne a esse amor fraternal. Retorne a praticar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a perseverar, a guardar essa palavra. Também quero orar por você. E você que está aqui, que mesmo em meio a dificuldades, a limitações, você tem escolhido praticar a palavra de Deus. Você tem escolhido fazer a obra do Senhor, cumprir com o propósito que Ele tem para a tua vida. Também quero orar por você. Que nesse momento de oração, se você puder, feche os seus olhos, volte a sua mente para o Senhor, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Se volte ao Senhor por completo e fale com Deus. Não se prenda à religiosidade. Aleluia. Não se prenda a vãs doutrinas. Abra sua boca e fale com Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer te ouvir. O Senhor, Ele ama nos ouvir. Amém? Vamos orar? Primeiro eu vou orar por aqueles que ainda não se decidiram por Cristo. Depois eu vou estar orando pelos irmãos que não estão praticando ainda as obras como a igreja de Filadélfia praticou. E depois eu vou orar pelos irmãos que estão firmes em Cristo Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ainda aqui, Paizinho, em Tua presença, eu quero, Senhor, orar neste momento, entregar em Tuas mãos e colocar diante de Ti, Senhor, uma petição pelos meus irmãos, Pai, que ainda não se decidiram pelo Senhor Jesus. Deus, esses corações que hoje, ao ouvir essa mensagem, estão decidindo se render a Ti. Ah, Paizinho, escreva o nome deles no livro da vida. Permita que eles vivem, Senhor, que eles possam viver a Tua palavra até que o Senhor venha. Pai, prepare para eles uma casa, a casa do Senhor, para eles poderem, Senhor, cultuar a Ti, Te servir e aprender mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça-os. Dê, Senhor, a eles vestes novas, Pai, para que eles possam praticar as boas obras, para que eles possam, Senhor, viver os Teus mandamentos, perseverar e guardar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, também quero orar por aqueles irmãos que por algum motivo se desviou, ou, Senhor, por algum motivo estão fracos na fé,
já não praticam, Senhor, as obras com o mesmo amor e a mesma intensidade. Ah, Deus amado, eu clamo, Senhor, pela tua misericórdia na vida desses irmãos. Deus querido, Deus amado, sê com eles, renove suas forças, troque, Senhor, também as suas vestes. Ah, Deus amado, Deus querido, Espírito Santo, traga sobre os seus corações o arrependimento, o juízo, para que eles retornem, Senhor, a praticar as boas obras, para que eles, Senhor, possam praticar a tua palavra, viver a tua palavra, meditar e perseverar em ti. Ah, Deus amado, Deus querido, sê com eles em todos os dias de suas vidas. Espírito Santo de Deus, realiza a tua obra na vida desses irmãos. Venha os capacitar, Senhor, cada dia mais e mais. Venha, amado Deus, querido Senhor, enchê-los da tua presença, enchê-los do teu Santo Espírito, para que eles possam permanecer firmes. Ah, Deus, também oro pelos irmãos, Senhor, que ainda permanecem fiéis, que ainda estão perseverando e guardando a tua palavra, praticando as obras do Senhor aqui na terra. Amado Deus, continue fortalecendo seus filhinhos. Continue, Senhor, derramando sobre nós porção dobrada do teu Espírito. Continue, Senhor, nos escondendo no teu esconderijo, ó Altíssimo. Continue, Senhor, nos dando sabedoria e discernimento. Não somente a nós, mas também, Senhor, a todos os irmãos, os que escolheram o Senhor Jesus, os que, Senhor, agora não irão mais praticar as tuas obras de qualquer maneira, mas irão permanecer fiéis a ti. Senhor, neste momento eu oro por todos nós, porque precisamos, Senhor, de ti, precisamos, Senhor, permanecer em ti. E por isso, Pai, eu oro neste momento, porque queremos, Senhor, que essa promessa linda de ter em nós o nome do Deus vivo, o teu nome, Senhor Jesus, um novo nome para nós, que seremos coluna no santuário do Deus Altíssimo, que jamais sairemos de lá. Queremos, Senhor, que esta promessa se cumpra na nossa vida. Para isso, Senhor, precisamos permanecer, perseverar, guardar a tua palavra, proclamar o teu amor, Senhor, aos que precisam de ti, praticar, Senhor Jesus, o amor fraternal. Ah, Deus, nos ajude a cumprir com tudo isso, Senhor, durante toda a nossa jornada. Nos ajude com a tua sabedoria e com o teu discernimento, para que, Senhor, a gente não venha permitir que ninguém roube a nossa coroa. E que possamos glorificar ao teu nome com as nossas vidas. Não somente com a nossa boca, mas com as nossas vidas, com a nossa alma. Obrigada, Senhor Jesus, por este momento de consagração. Obrigada, amado Deus, pela tua presença, pela tua palavra, pelas promessas, pela porta aberta. Obrigada, Senhor, obrigada. Pai, que o dia de hoje, que o Senhor já preparou tudo para nós, possamos vivê-lo com intensidade, com alegria, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Eu entrego, Senhor, a live em tuas mãos. Eu entrego, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Entrego também a vida daqueles que irão, Senhor, ser alcançados por essa palavra em tuas mãos. Que a tua graça, o teu amor e a tua fidelidade estejam sempre conosco. Assim eu oro na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados, foi um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse momento de consagração. Em uma próxima oportunidade, durante a semana, se você tiver, medite nessa palavra.
Permita o Senhor falar com você também. De repente Ele vai te revelar alguma coisa que Ele não revelou aqui. Mas sempre que você tiver uma porta aberta de oportunidade diante de você, escolha trazer o Senhor para perto de você. Amém? Obrigada, irmã Rosa, muito obrigada. Aqui nós somos vasos disponíveis na mão desse Deus, né? E é muito bom. É muito bom porque de nós mesmos não temos nada a oferecer, amados. Nada. Mas uma vez que nos colocamos diante do Senhor e permitimos Ele nos usar conforme Ele quer, tudo flui. E é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a esse Deus por essa oportunidade. Que você tenha um sábado maravilhoso, cheio de portas abertas. Que você tenha um sábado abençoado pelo nosso Deus. Que a presença do Senhor Jesus possa te surpreender em momentos que você ache que tá tudo bem, enfim, em momentos inesperados, que Ele possa te surpreender e que a sua semana seja maravilhosa também, em nome de Jesus, tá bom? Obrigada, que Deus os abençoe cada vez mais e até a próxima. Fiquem com Deus, viu? Beijo grande para todos vocês. E não esqueçam de enviar essa palavra para pessoas que Deus colocou no seu coração, tá bom? Pessoas que o Senhor trouxe à sua mente aí durante a ministração da palavra, envia. Daqui a pouquinho já vai estar salva essa live, né, no nosso feed. E aí vocês podem enviar para quem o Senhor colocar no coração de vocês. Vamos ser boca de Deus na terra, né? Vamos falar, espalhar o amor de Jesus, porque precisamos demais desse amor, tá bom? Seja canal do céu aqui nessa terra. Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.